Ok, estamos a gravar. Boa. Olá! Olá! Nós temos que dar as boas-vindas às pessoas, não é? Não sei. Achas que sim? Sem ponta por onde se pega, 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 não tenho ponta por onde se pega. Então, tu achas que não deve haver umas boas-vindas às pessoas, é isso? Não sei. Não sei dizer. Não pensei sobre isso. Não senti falta até agora. Acho que tu tens feito muito bem as introduções. Eu já não me lembro do que é que digo, mas aprecio Não, o as elogio. introduções, a questão de pôres um bocadinho do podcast, introduzis a música. Se é edição, aquilo foi só a primeira coisa que apareceu. Mas ficou muito bem. Das duas tu gostas? vezes. Gostei muito. Eu acho que este conceito de pôr qualquer coisinha antes, assim, Sim, um teaserzinho, não é? E depois entrar a música, acho que é capaz de funcionar bem. sim. Boa, Gostei muito. ótimo. Antes de entrarmos nas rúbricas, falamos sobre o quê? Porque nós estamos à procura do podcast. Será que começamos com uma espécie de balanço ou isso fica só para o final dos podcasts? Porque eu acho que nós temos feito isso, não é? Ou pelo menos eu tenho feito isso. Que é tentar encontrar aqui algo novo, não é? Se calhar isso pode ajudar a começar. Se bem que nós já começámos com bastantes consensos, a descobrir que vamos ter algumas rúbricas. Sim. Ok, então vamos falar do cotidiano. Eu, antes de vir para aqui, fui comprar jantar. Fui comprar jantar a um restaurante. Fui ao McDonald's. Não sei porque é que estou a dizer isto desta maneira. Fui comprar comida a um restaurante. Quando vais comprar ao McDonald's, é assim que tu dizes. Fui ao McDonald's para me despachar para vir para aqui para gravar isto. E à porta do McDonald's estava um rapaz, um homem, a pedir dinheiro. E eu, quando ia entrar, ele perguntou-me se eu tinha uns trocos para comer, para poder jantar. E eu normalmente não dou dinheiro a quem me pede na rua. Não tenho, digamos assim, uma filosofia definida. É um bocadinho para onde eu estou virado. Lá está, nunca pensei muito sobre isso sequer. Não, como é que eu hei de dizer? Não deixo que isso ocupe o meu espaço mental. Ou seja, não é que não me preocupe, porque empatizo com as pessoas, mas não tenho uma posição demarcada, porque tão depressa posso dar, como posso dizer que não tenho e tenho, como posso dizer que não tenho e não tenho de facto. Até porque eu ando com muito pouco dinheiro comigo. Mas ele pediu-me uns trocos, se eu tinha uns trocos para poder jantar, e eu disse que não. E acho que não tenho. Se tiver é muito pouco. Mas a opção foi não dar. Entrei, fiz o meu pedido e lá está. Comprei 2 tartes de maçã, porque aquilo vem junto, e pensei, olha, vou levar isto para o podcast para partilharmos ou algo assim. E eu não gosto de tarte de maçã. Atenção. Portanto, o que eu ia fazer era experimentarmos a coisa de provar uma coisa que não gosto e ver como é que reajo, etc, etc. E eram 2. Podes ir falando também, podes ir... Mas estou-te a ouvir. Isso, boa. E então, comprei as duas tartes de maçã que vinham comigo e juro, foi quando ia a sair que o vi, pensei, olha, tenho aqui 2 tartes, mesmo que sobre uma para o podcast, não tem problema, porque podemos dividir e comemos os 2 meia tarte, vou-lhe dar esta. E tirei-a, parei ao pé dele, tirei a caixinha com a tarte de maçã, eu disse, queres esta tarte de maçã? E olhou para mim e disse, pode ser. E recebeu a tarte e disse, mas não tens uns trocos? Eu precisava de uns trocos. Eu disse, então, mas se queres jantar, isso é melhor que trocos. Não, eu preciso de trocos para bens de higiene. E eu, não tenho. E afastei-me. Mas aquilo incomodou-me. Obviamente que me incomodou. Porque, para já, a expectativa que eu tinha de um ato absolutamente quase irrefletido de lhe dar comida não teve qualquer agradecimento. Não que eu o procurasse, mas ele recebeu aquilo e disse, pode ser, com quase um certo, isto que me estás a dar.
não me estás a dar o que eu te pedi. Que eu até compreendo pessoas que peçam dinheiro porque querem fazer com o dinheiro o que quiserem. Se calhar ele nem gosta de maçã, se calhar é alérgico. Quem sou eu para decidir o que ele vai comer, ok? Mas ele aceitou a tarte. Pá, o mínimo acho que é agradecer. Porque ele pediu trocos para comer para jantar. E se eu dou comida, não sei, eu acho que pelo menos um reconhecimento. E eu nem pensei nisso, mas depois quando ele me diz não tens uns trocos para bens de higiene, aquilo soa-me a cantiga, soa-me ele já tem várias coisas que sabe como pedir às pessoas e que possivelmente naquele caso não são verdade. Pois não sei. Compreendes? Não... Porque foi uma coisa muito... Ele olhou para mim e pediu-me novamente e disse para bens de higiene quando me tinha pedido para jantar ao início. Ou seja, não é a necessidade que está lá, é simplesmente o argumento. Como é que é possível este tipo de... Não sei, eu quero dizer ingratidão de certa forma. Sim. E depois também é que eu senti-me parvo. A questão é essa, é que eu senti-me parvo. Mas porquê? Porque senti-me que não devia ter dado. Mas se calhar ele vai gostar de não comer. Sei, se calhar não só se queria manda fora. mesmo também algum dinheiro para alguma coisa. Claro. Imagina para uma escova de dentes ou, certo, não sei. mas imagina, eu estou aqui a falar simplesmente de sei lá, não sei, de coisas básicas da humanidade. Não é? Coisas cotidianas. Ok? Porque isto aconteceu, foi super. E foi. Não era suposto ser profundo, não era para eu me sentir melhor, não era para o meu karma. Foi uma pequena irritaçãozinha que te aconteceu, não é? Ficaste tipo, eu estava a tentar fazer uma coisa boa. Isso! E nem era tentar fazer uma coisa boa no sentido de. Caridadezinha. Exato, não era caridade, era tipo, alguém me pediu uma coisa, eu não dei. E depois surgiu a oportunidade de dar com perda zero. Sim. Ok? Digamos assim. Foi o meu dinheiro que comprou a comida, obviamente, mas ok, tens fome, é por isso que precisas de dinheiro para comer. Então, olha, toma comida também. Pronto, não te ia dar, mas toma comida. Queres? Pode ser. Ou seja, já foi um pode ser que é... Não sei, acho que... Mas não te irrites com isso. Não fiquei irritado, fiquei assim um bocadinho desiludido. Desiludido por... Eu acho que quando tu notas que há falsidade naquilo que te dizem, naquilo que te pedem, e é uma falsidade que eu até posso compreender, mas quando te deparas com ela, foi isso que eu senti que me desiludiu. Quando lá está, é surreal, para mim é surreal. Alguém dá-me dinheiro para jantar, toma jantar. Não, eu quero é dinheiro para bens de higiene, toma um desodorizante. Não, eu preciso é de algo para a minha casa. Percebes? O que ele quer é dinheiro, ponto final. Claro. Então, eu acho que é muito mais, eu prefiro, se calhar de alguma maneira, aquela honestidade do tipo punk na rua que diz que quer dinheiro para cerveja e para a comida do cão. Sim. Do que estarem à porta do McDonald's a pedir dinheiro para comer. Sim. E não têm fome. E não tem fome. Sim. E pronto, foi mais sério do que estava à espera para um espuma dos dias, mas... Peço desculpa. Estava à espera de uma coisa eu mais acho que o que engraçada. vai acontecer durante este podcast é... Eu não vou fazer a Alexandra rir, aparentemente. Mas isso não tinha muita piada. Já percebi que que era para isso que eu estava aqui, que tu começaste este podcast comigo na expectativa de te rires. E aqui estou eu a falar de coisas sérias, sem abrigos, fome. Eu peço desculpa. Sim, na verdade tinha mesmo isso em mente. Era que tu me fizesses rir cerca de 90% do tempo. 90% do tempo. Tu imaginas a pressão que é? Para ti não é pressão. Credo. Tu conseguirias, se te apetecesse. Se tivesse essa vontade. O quê? Isso não faz sentido nenhum. Mas não queres. Não, eu posso trazer só as anedotas picantes do Cantinflas e acho que elas têm piada e eu acho que tu vais rir. Só os meus pais é que vão ouvir isto, não? Os teus pais gostam das anedotas? Não, mas são das pessoas que falam sobre isso. É verdade. Eu cresci com as anedotas do Cantinflas. Eu não. Era assim... Era quase a pornografia do meu tempo. Não, pá. O que é que foi? Muito bom. Não era com as canções do Max, não? Eu não sei o que é isso. Não sabes quem é o Max? Quem é o Max? Opa, era um senhor que cantava. Opa, isto é complicado.
sei Bela lá, descrição. na geração dos meus pais e avós, não é? Que tem. Então, mas como é que eu haveria de saber isso? Opa, é muito Pais e conhecido. avós. O É Max? acho que é Max. É conhecido na tua região. Tem uma música muito conhecida, várias músicas. Eu acho que o Burro da Cooperativa, É dele? acho que sim, mas sem certeza. De certeza que está errado. Mas eu quase E que certeza vais que está ver errado. Qual é que é a Vou verdade? já ver naquela de. Então, nesse sentido, podemos passar para coisas sérias. Eu tenho a sensação Sim. que o meu divã é menos Sério sério do que isto? do que isto. Tens razão. Eu, se calhar ainda temos que definir Tens que melhor. afinar melhor. É? Porque a espuma dos dias não são coisas cotidianas. É verdade. Eu desafio-te a fazeres um espuma dos dias que não vá parar a nenhum sítio sério. Pronto, é a mula da cooperativa. que é que tu disseste Burra, mula, Sim, sim. não é bem a mesma coisa, mas. E é do Max. E lá está, voltámos a um tema que já abordámos, que é ninguém fica no desconhecimento nos dias de hoje porque Opa. tem um Google sempre disponível na mão para poder autocorrigir-se. E eu não sei se gosto ou se não gosto, vivo em conflito. Sim, mas agora era também para te dizer a ti. E queria-te dizer e disse burra. O que estás a querer dizer é o quê? É que se tivesses só pensado não ias procurar? Pois, talvez. E o que é que isso? Agora já estamos no divã. Perguntava aos meus pais, na verdade. Era mais fácil, tipo, numa conversa telefónica. Olha, isso é giro, não é? Perguntar aos meus pais. Sim, Serias capaz de ligar aos teus pais só para perguntar isso? sim, Uau! claro. Isso é incrível. Tipo, e ao mesmo tempo falava com eles um bocadinho, era simpático. E eles Eu gostava. achariam isso normal? Sim, muito Ótimo. normal. Não, acho ótimo. E, por exemplo, poderias fazer isso a qualquer hora do dia? Não. Tipo, a Ligavas partir às 11 da noite? Das 10 da noite, se calhar não. Por aí à minha mãe, sim. Ao meu pai, já não. Eles deitam-se tarde? O meu pai não, a minha mãe, sim. O que é tarde para a tua mãe? Sei lá, depende dos dias. diz uma resposta, não, mulher. A minha mãe não tem uma hora de se deitar. O meu Pronto. pai sempre se deitou muito cedo. Mas Ah, é? pronto, e os teus? A minha mãe a minha mãe adormece. Faz aquela cena. Acho que às vezes é cedo, outras vezes é tarde, mas adormece. O meu pai, quando vinha do trabalho, depois saía um bocado, ia à tasca e tal, depende de como é que chegava à casa, e depois ia dormir. Mas não, também nunca foram pessoas muito de serem notívagas. Até porque trabalhavam cedo sempre. E tinham sempre aquele horário. E depois trabalhavam em Lisboa e vinham. Era a pé, não, eles sempre trabalharam na Brandoa, portanto... Muito bem. Eles trabalharam sempre no mesmo sítio. Que é engraçado se pensares isto desta maneira, porque é muito perto do sítio onde eles vivem. Eles sempre foram a pé para o trabalho. Curioso. É uma coisa tão atípica agora. Sabes que depende muito da cidade de onde moras. Eu acho que depende da atividade. Aquilo era comércio e era um comércio deles, não é? E se podes abrir uma loja tua no sítio onde vives, que este pequeno comércio normalmente é assim. Sim. Estou a supor, por exemplo, as pessoas que têm mercearias, papelarias, normalmente vivem perto dos sítios que têm. Ou não? Não necessariamente. Estou a ver pela amostra dos cafés ao pé da minha casa. Há um casal que mora. Tenho 3 cafés na esquina da minha casa. Uhum. E há um casal que mora na mesma rua. Há uma senhora que tem um café por baixo de mim que não mora aqui, não mora ali, na zona. Uhum. E os outros que vão abrir... Espera aí, tu já conheces Mais as ou pessoas menos. que vão abrir Sim, o café? Sim, Como é que isso aconteceu? são amigos. Vais ter amigos com café? Sim. Eu tinha uma amiga com café, agora ela tem uma papelaria, uma pessoa dedicada ao pequeno comércio. E eu gostava muito porque eu ia lá ver todos os jogos do Benfica e há aquela proximidade de poder ir à cozinha do café, que é um café-restaurante. Eu gostava, agora já não tenho. Porque ela fechou o restaurante. Sim, Mas eu tem gostava uma muito. papelaria. Se bem que Sim. havia uma coisa desconfortável. Sabes o que era? A hora de pagar. Porquê? Porque eu conheço. Pagas e pronto. Eu sei, mas era estranho. Porque tu estás a pagar à tua amiga. Porque ela é uma amiga de faculdade. Uhum. E quando nós íamos, não é, beber um copo, não é, nós estávamos do outro lado.
Então há uma certa... Nós sabemos como interagir, né, num café, e nunca é eu ter que lhe dar dinheiro para consumir. Entendo, sim. Porque sempre que ela me trouxe qualquer coisa para beber, oferecia-me, obviamente, não é? Percebes? Pois, sim. E ela lá não me oferecia coisas, e eu não queria sequer que ela me oferecesse, porque aí tu ainda tens aquela coisa de não, este é o teu trabalho, Claro. portanto, deixa-me pagar mesmo, Claro. obviamente. Mas é estranho, porque há ali um conflito de amizade e pessoa do restaurante e empregada, Sim. ou dona naquele caso. E eu sempre sentia isso. A minha questão é sempre mais se deixo gorjeta ou não deixo gorjeta. Ok, Não isso é tanto- também é complexo. Sim. Se têm mais empregados, normalmente deixo. Mas se for só deles, sabes, aí sim acho que é mais esquisito. Mas é isso e encontrar amigos em contextos muito profissionais, em que tu estás naquela persona profissional, aquela persona que as pessoas com quem trabalhas todos os dias se conhecem. E se estiveres então com chefias e coisas assim, ainda mais diferente depende das chefias, obviamente, mas e depois estás com amigos muito próximos com quem tu falas das coisas mais mundanas e parvas e javardas e o que seja, é engraçado. É difícil. É. Na verdade é difícil. Sim. Como diz a minha sogra, aves da mesma plumagem agrupam-se. Se virem alguém parecido com vocês, juntem-se. Vão ser amigos de certeza. Ora, muito bem. Então, eu hoje fui dar uma aula a crianças. E já é a segunda vez que o faço. Isso parecem terem sido já 20, na verdade. Porque hoje aconteceu uma coisa interessante, que foi, eu já tinha tido este contacto com crianças em grupo, não é? Uma das tardes que eu guardo com maior receio e com maior trauma da minha vida foi um aniversário no Parque dos Índios, ali em Monsanto, que tem insufláveis. E foi uma festa de aniversário com umas 10 ou 20 crianças, pareciam 70 mil, mas não era só uma festa, eram várias festas, porque eles marcam aquilo para muitos aniversários, e eu não percebo, elas ficam possuídas, correm, gritam, andam à porrada, fica uma selvageria completa. E entretanto há assim umas salas recolhidas, que é onde cada família monta o bolo de anos e os comes e bebes e não sei o quê, e depois estão lá os adultos, não é? Os adultos estão ali meio que em quarentena. Sim. Enquanto as crianças andam a não é? A divertirem-se, a terem o melhor dia das suas vidas, enquanto os adultos ali a fazer conversa de circunstância, na maior parte dos casos, e o ruído, aquele ruído, pronto. Eu já tinha passado por isso, não é? E agora nas aulas que dou, senti isto também. E são aulas de teatro, então aquilo para eles é o teatro, é brincar, é poder imaginar coisas e fazer coisas e fingir que são coisas, é quase um segundo recreio, não é? Mas com um professor lá. E eu gosto muito da cabeça das crianças, atenção, adoro. Não é? E como improvisador, então, nós utilizamos muito esse estado infantil de criação, de disponibilidade. Mas a verdade é que eu já percebi que eu gosto muito das crianças em doses muito reduzidas. Ou seja, eu adoro uma criança num 1 com 1. Eu e aquela criança. E podemos brincar, e podermos explorar alguma coisa, e podermos inventar juntos, e construir qualquer coisa. É ótimo. Tens a atenção dela, ela tem a tua atenção, comunicam, falam, inventam, elas dizem coisas inesperadas. É incrível. Outra, ok, também, se calhar se não forem 2 rapazes, porque normalmente os rapazes também começam logo desgovernados. Mas assim que passa das 2, 3, 4,
é um caos absoluto. E eu, a sério, tenho uma grande admiração para as pessoas que trabalham com crianças no dia-a-dia. Professoras, primárias, pré-escolar, tudo. Para mim, eu depois de passar por estas experiências, a minha admiração cresceu exponencialmente. E o que é que aconteceu de interessante nesta aula? Pronto, eu da outra vez eu saí de lá com a cabeça a latejar e tipo, ok, ainda bem que acabou, aquilo acabava e eu ficava aliviado, super aliviado. Sim. E nesta, eu voltei, era o mesmo grupo de miúdos, eu tinha ido lá já há uns meses. E eu pensei, já não se lembram de mim, eu próprio já não me lembro da maior parte deles. Mas lembrei-me, e eles também, e eles vieram ter comigo, que saíram lá da salinha do lanche. Uns abraçaram-me, reconheceram-me, outros sabiam, ainda se lembravam do meu nome. Tão queridos. Super Entramos queridos. todos. Eu pedi-os para sentar assim num ciclo, sentaram-se todos sossegadinhos, começámos a fazer as coisas, durou para aí 10 minutos. E aí é que eu vi, porque eles atraem-te, eles dizem, anda, está tudo bem, nós estamos aqui, nós vamos ser fofinhos, nós vamos ouvir-te, nós vamos perceber as regras, nós vamos fazer tudo aquilo que tu precisas para sair daqui feliz. E é assim que começa. E assim que tu estás na mão deles, eles começam aos gritos, batem uns nos outros, começam tipo a insistir para fazer uma coisa, correm pela sala, sobem as paredes, depois magoam-se, depois vem um a dizer que está com dor de cabeça, e depois eu começo a gritar, e depois tento baixar a gritar. Às vezes, depois há um que está sempre a dizer cu e rabo Claro, e puns, e claro. já chega. Que idade é que eles têm? Oscila entre os... Havia uns grupos que eram 5, 6, 7, outros eram até aos 10, mas não houve diferença. Até aos 10 já não tem. Começaram todos assim, queridos, ganham confiança e torturam. Bom, parece-me que estás a exagerar. Não estou a exagerar, não estou a exagerar, é muito factual, difícil. é factual. Muito difícil. Claro que é muito difícil. Tens de ter muitas ferramentas Pois para lidar tens. com eles e eu não as tenho, ok? Porque eu vejo-os por aquilo que eles podiam ser, sabes? O que eu é que eles vejo-os, poderiam ser? podiam ser incríveis, podiam ser E são. ternos. Sim, mas não em grupo. A questão é essa. A não ser que, ok, óbvio, eu sei que há de haver professoras muito dotadas que conseguem pô-los num estado em que eles ficam assim muito tempo, não é? E Sim. respeitam e Sim. têm Também esse não controle. entendo. Eu não tenho. Sim, Portanto, sim. a questão é mesmo esta. A questão é que eles não começam logo. Não começam logo a dizer, olha, isto vai ser difícil, hein? Isto vai ser horrível para ti. Não começam assim. Eles começam devagarinho. Dão-te Dão-te abracinhos. sim, ouvem, dizem coisas Olá, muito professor. giras, mas depois perdem a atenção. Pronto, passado meia hora. Sim, mas eu acho que isso deve ser difícil para eu uma sei, criança estar. Claro que é. E eu não os culpo a eles. Sim. Quer dizer, não os culpo a eles individualmente, culpo-os como massa. Porque depois, por exemplo, dentro daqueles grupos existem diferentes personalidades. Claro. E há pessoas muito interessadas e que eu vejo que estão ali e que quando têm que fazer um exercício fazem bem e tentam e puxam pela imaginação e é tão bom, é mesmo bom. Sim. E depois tens os outros que não conseguem controlar aquela energia toda que têm lá dentro, que os manda correr, que os manda saltar, que os manda dar um pontapé no outro, que Isso os é pior. manda dizer aos outros como é que se faz porque sabem e que os outros são burros, percebes? É tipo. E depois tens estes aqui a minar os outros. Mas E não se os pediste separares- ajuda a ninguém? Não preciso de ajuda. Depois Eu organizas-te. sofro sozinho e depois o tempo passa e ótimo. Era só 1 hora por cada grupo, foram 2. Mas lá está. Mas eu acho que o que é traiçoeiro nas crianças é isto. É aquele potencial todo que tu vês ali, porque acontece muito num com um, ou num até com Sim. 2. Tu consegues, porque não há. As coisas não escalam daquela maneira. É muito diferente estar com 2 crianças e uma delas foge para ir brincar num colchão. Pronto, o outro fica à espera e tu podes dizer, olha, vem para aqui, mais ninguém está a fazer isto. Agora se vai uma, depois vão as 2, depois estão 3, depois já estão todos à porrada e há mais 5 que estão sentados, mas aqueles já não estão e depois entretanto tu vais buscá-los, os outros veem que tu não estás a olhar para eles, vão fazer outra coisa, percebes? É esta dinâmica. E depois uns que se ficam frustrados porque querem fazer e não estão a conseguir, porque os outros estão todos, então ralham com eles. Eles querem-me defender a mim porque querem do género, olha, o professor pediu isto, vamos fazer isto, mas os outros começam aos berros
E depois eles começam também aos berros. Então é um contágio. E como é que tu conseguiste controlar a turma? Eu levei uma buzina que eu tinha vários objetos numa bolsa. Coisas que eu sabia que não ia usar porque lá está. É o potencial, sabes? Podia ser tão giro. Para mim. Para eles foi. Eu acho que eles adoraram. Sim. Mas podia ser tão giro para mim. E então tinha uma buzina, tinha uma campainha, tinha um dado de borracha, assim, uma coisa grande. Tinha assim várias coisas que podia usar com eles. Só usei a buzina. E quando fui buscar a buzina, já sabia que ia ser arriscado. Porque imagina o que é que aconteceu assim que eu usei a buzina a primeira vez. Não faço ideia. Todos queriam usar a buzina. Mas tu não deixaste. Treparam-me Não. para ir buscar a buzina. Parecia que eu tinha, que eles eram macacos que tinham passado pelo deserto e eu estava a mostrar-lhes uma banana e aquilo era, lá está, a última coisa. Fofinho. E eles, não é fofinho. Não é fofinho. Sim, é difícil, eu entendo. E o meu truque foi, olha, sempre que ouvirem a buzina, têm que fazer todos fom fom. E era assim que eu os controlava um bocadinho, que eles começavam todos muito loucos. Eu fazia a buzina e eles fom fom. Sabes que eu não acho que seja muito difícil, muito diferente dos grupos de adultos. É. Sim, mas olha que às vezes há informações em que há uma técnica muito semelhante, que é meter-se o dedo, a mão no ar, e quando tu vês a pessoa de mão no ar, metes também e fazes silêncio. E assim sucessivamente. Portanto, também há técnicas para controlar grupos de adultos. Sem dúvida, e acho que é vão muito ser semelhante. semelhantes. E eu acredito que possa, na dinâmica de grupos, Sim. a excitação pode gerar isso. Eu Sim. já tive isso nas aulas de improviso, eu Claro. consigo, e muitas das vezes as pessoas ficam tão excitadas com os exercícios que perdem a atenção e não sei o quê. Claro. Mas são pessoas que tu podes. É diferente. Como é que eu ia dizer? Têm o cérebro já desenvolvido. Ah pá! Não, ou pelo menos suficientemente desenvolvido. Porque, por exemplo, Não é diferente. hoje eu cheguei ao ponto em que tive de fazer uma espécie de chantagem com eles. Que se eles não se portassem bem, que eu ficava triste. Ah pá! E eles ficaram sossegados. Oh. Eu disse assim, se eu ficar triste depois eu não vou querer voltar. E eu gosto muito de vocês. E eu quero voltar. Mas se vocês me põem triste, eu não vou voltar. Isso não me parece muito pedagógico. É super pedagógico, porque normalmente, e eu falei com a minha namorada e ela também faz isso de vez em quando, porque normalmente o que as pessoas fazem é dizer que ficam chateadas. Eu vou-me chatear se tu fazes isso. Sim. E elas não reagem tão bem, porque normalmente o chatear não lhes incomoda. Mas se eu disser que vou ficar triste, elas já sentem isso, porque ninguém gosta de estar triste. Pois. Porque eles sabem o que é estar. Porque a alternativa seria eu atirar da janela fora. Ai, pobres, não é verdade. Mas Não é verdade. Mas isso fez-me pensar sobre aquilo que eu queria trazer para o divã, que é paciência. Pois é, já tinhas dito no início. paciência. E então? E é isso. É preciso uma grande paciência para lidar com isto. Que é quando tu estás num ponto de ebulição e tens que, não é? Depois tens que introduzir mecanismos para te restringires, para te retraíres e não ficares assoberbado emocionalmente. Há uma técnica que me ensinaram recentemente para quando estás a ouvir uma pessoa e evitares falar por cima dessa pessoa, é colocares a língua no céu da boca. Isso acontece muito. Sim, acontece mais vezes. Porque E não queres gosto. ter razão. Pode ser. Mas às vezes normalmente é mais porque quero ajudar pessoas. Imagina, estão-me a contar alguma coisa e eu quero ajudar essa pessoa e tendo a falar um bocadinho por cima. E por vezes isso não é necessário. Elas basta precisam só... da tua ajuda, não é? Não necessariamente, muitas vezes só precisam mesmo de ouvir em vez de Então estar é pôres a língua no céu da boca. No céu da boca? Enquanto as pessoas estão a falar, para teres como a morder atenção. a língua, de certa forma. Não dói. Foi o que me disseram, para criarmos atenção ao outro e evitarmos falar por cima do outro. A mim nunca me disseram isso. O que te disseram? Não. Simplesmente eu sou uma pessoa que gosta de ouvir. Eu acho que eu sei escutar as pessoas. Mesmo com vozes agudas, eu sinto que sei ouvir muito bem. Muito bem. Mas- Felicito-te. Mas tenho muita vontade de dizer isso a várias pessoas.
Força. Diz. Está bem. Não a mim, não é? Está bem, mas lá está. Eu não sei dizer isso de uma forma, como é que eu hei de dizer, socialmente aceitável. Porque uma coisa é tu perguntares-me, epá, como é que eu posso mostrar mais, que escuto mais as pessoas? Olha, podes fazer este truque, não é? Eu sinto que falo muito por cima das outras pessoas. Como é que eu posso evitar isso? Olha este truque, faz assim. Outra coisa é dizer assim, olha, vou-te ensinar um truque. Quando tu começares a falar por cima das outras pessoas, em vez disso, põe a língua no céu da boca. O que é que eu estou a querer dizer a esta pessoa? Pois, olha. Pois, não é? Mas tu tens muito jeito para ser desagradável. Por isso, eu penso que pode resultar. Pode resultar fazeres isso a alguém. Não sei, depende dos contextos. Mas é uma... Se calhar é por eu, às vezes, me retrair muito socialmente, em algumas situações. Mas isso é uma coisa que eu penso muitas vezes. Esta pessoa está a falar e não está a parar. Tipo, não está a fazer quase aquela pausa de o que é que tu achas disto, sabes? Falam quase ininterruptamente. Ou estão a ouvir já a pensar no que é que estão a dizer, no que é que vão dizer. Como se a conversa dos outros fosse um pretexto para eles falarem. E eu sinto isso muitas vezes. Sim. Estou atento para isso. Não sei porquê. Não sei porque é que eu estou atento a esta porcaria. Não devia estar. Devia estar descontraído a conversar com as pessoas e não atento a... É porque não estás a gostar da conversa, claramente. Não acho que não tem a ver com isso. Acho que não é isso. Podia ser. Se não tem, acho que ainda se torna mais evidente. Principalmente se não gostar da pessoa. Aí então ainda é pior. Aí evitas falar com a pessoa. Imagino. Não. Não evitas? Se não gostar... Bem, na verdade acho que sim, que evito. Mas sou capaz de estar a falar... Se tivermos os dois só, não é? Sim. No contexto em que estamos a falar tipo simplesmente... Tipo este, exatamente. Se estivermos assim com os microfones à frente, mesmo que eu não goste da pessoa, eu sinto que, ok, vamos falar, não evito. Muito bem. Faço perguntas, tento ver se ela adormece, várias coisas assim. La gasolina 95 está a 1.454 euros el litro. El gasóleo está a 1.256 euros el litro. Pero yo no tengo carro, por eso no me importa. Sigan escuchando, sin punta por donde se pegue. Antes de fecharmos, porque Sim. acho que... Eu interrompi-te, não te interrompi. Sempre. Enfim. Aliás, na minha cabeça este podcast, daí eu... Foi uma coisa que tu me acusaste quando foi a entrevista com a Vera, de que eu falo demasiado, que supostamente é para ouvir-me dos convidados. E eu pus-me a falar. Bastante, exatamente. Caí no erro de expressar-me. Caí no erro de falar sobre as coisas que eu penso e que eu sinto. Podemos fazer isso. Espera. E então eu penso que este podcast é muito isto. É uma conversa. Tu és um interregno não, dos pode ser meus uma conversa. monólogos. Não, pode ser uma conversa. Não, mas isto é a minha atitude perante o podcast. É que... Vou-te andar a interromper. Então e a minha técnica da língua no céu da boca, onde é que fica? Devia ficar no céu da boca, de facto. Sempre que tu quiseres falar alguma coisa... Não falo. Não falas. Não, mentira. Mas mais que entrevistados, as pessoas podem vir ter uma conversa. Claro, sim. Não é entrevista. Não. Tu é que me acusaste... Porque era suposto ser uma entrevista. Era suposto... já estou. Agora e que eu temos percebi... que fazer um briefing às pessoas, explicar aos convidados o que é que eles vêm cá fazer, não é? Podemos tentar fazer isso. Eu não me importo de fluir a conversa. Nós é que se calhar temos que nos preparar melhor e depois as pessoas só têm que reagir. Acho que é mais genuíno assim. Prepará-las, acho que não vale a pena. Dizer o que é o podcast mas nós nem sabemos. E o que é que vêm cá fazer? Está bem, mas pelo menos ajudarem-nos a perceber o que é isto do podcast. Está bem. Podemos dizer para as pessoas não pensarem, para os convidados não pensarem que vêm aqui falar de coisas muito profundas ou de, sei lá. Mas eu quero, tu sabes disso. Mas eu não quero, Alexandra. Tu sabes disso. E tu sabes que eu te vou sempre interromper e censurar. Tu interrompes-me nas leves e nas profundas. Azul. Podes-me chamar lápis azul. Em vez de Alexandra. Em vez de Alexandra. Ai, que horror. Tu estás...
Tipo, Eu gosto como tu num episódio proteges afincadamente os trabalhadores, sempre. sempre, e depois no outro já és da PID. Não concordo. Não me digas uma coisa dessas que é tipo das piores coisas que me podem dizer. No outro dia, tipo, achei que estava a ser bufa e fiquei. O que é isto, pá? Estou a ser uma bufa. E aquilo fez-me mal ali durante uns tempos. Falei com o meu companheiro sobre isso porque não me senti mesmo nada bem. Uma delatora. Uma delatora, uma bufa. Sabes? Não, agora já não tens 15 anos. Agora tens que dizer delatora. Ou whistleblower. De onde Não, eu isso é venho outra pode-se coisa. dizer bufa. Ah, é? E bufo. Sim, aquele gajo era um bufo. Havia muita gente que dizia. Um bufo era Eu tive um é professor, pássaro, não é? tive um professor que diziam que ou que era bufo ou que era da PID. Mas porquê é que tens uma reação tão visceral? Estou visceral, não é? Não sei, eu acho que vem estar nos fumos. Nos Nos fumos? fumos, no ar, de onde eu cresci. É a tua cultura, Sim, eu percebo. está assim. Sabes que o meu entranhadito. avô foi preso por distribuir propaganda comunista. Sim, E a minha avó, esta é uma das histórias que se contava sempre na minha família. A minha avó foi para a Porta da Esquadra. Isto lá está, tu sabes que eles são de Baleizão, não é? Terra da Catarina Eufémia. Eles foram para a esquadra, para a Porta da Esquadra. A minha avó foi para a Porta da Esquadra com as filhas, acho que 2 delas, se não me engano, recém-nascidas, acho que eram as gêmeas, as outras muito pequeninas também, e que não arredava pé e que ficava ali até libertarem o marido. Que ficava ali, que não dava de comer às miúdas, que deixava-as morrer se fosse preciso, enquanto não Ela libertasse. disse isso. Eu acho que ela não disse isto exatamente, mas deu a entender isto, porque ela falava disto com aquele sentido de não, isto vai haver aqui uma tragédia se vocês não libertarem o meu marido. Que é uma coisa E que me parece... conseguiu? Não tenho a certeza. Eu acho que sim. E eu às vezes pensava sobre esta história e sempre pensei sobre ela como algo corajoso, como algo quase de orgulho, tipo, minha avó fez isto, assim, uma Sim. coisa tipo... Nós que não vivemos aquele tempo, sim. eu vou dizer nós porque eu acho que nunca conheci ninguém que estivesse, entre aspas, do outro lado, do lado do regime, do lado das... Está muito associado ao poder. Eu sempre só conheci, ou só falei com pessoas que estiveram do lado dos oprimidos, dos trabalhadores, dos alentejanos, etc, etc. Então nós enchemos o peito com estas histórias, com estas situações. Mas depois em adulto, e já tarde, já se calhar nos meus late 20s, inícios de 30s, começo a pensar sobre a parte mais prática das coisas e menos romantizada, porque continua lá, obviamente, mas depois eu penso, mas ela foi com as miúdas, bebés, para a porta, ficou lá acampada. E eu penso, é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. Eu percebo a atitude e o ato, mas ao mesmo tempo provoca-me alguma confusão. Mas também pode ter sido exagerado pela tua avó. É provável. E também pode ter sido a única maneira que ela viu que podiam libertar o teu avô dessa forma. Talvez. Mas isto é giro, porque há muitas coisas assim Devias na ter nossa mesmo infância. perguntado. E Mas felizmente... pronto, estavas nos teus late 20s, não era? Não, e acho que também quando eu comecei a perceber este tipo de coisas, de as histórias já não são só histórias, podem ter mais qualquer coisa de real. Sim. Sabes? Quando não é que elas não sejam reais, é ires para as outras camadas, que não é só a história como ela é as miudezas das coisas. Ok? Quando eu tive essa consciência, já tinha uma idade muito avançada, então as memórias dela já não... A maneira como as coisas que ela contava, a maneira como ela contava as coisas já não eram super lúcidas, no sentido de, olha, Neto, vamos falar sobre a parte que normalmente não se conta, percebes? Sim. Então eu acho que nunca tive a oportunidade de esclarecer isso. Até porque, por exemplo, muitas das outras coisas eu fui sabendo através das minhas tias e da minha mãe, portanto das filhas dela, não é?
que falavam da outra face da moeda. Porque imagina, que acho que tem muito a ver com aquela coisa de tornar heróis as pessoas de quem gostamos, mas não existem, na verdade. Os heróis não existem. Não existem nesse sentido puro, ficcional, não é? De banda desenhada. Não, fazem coisas notáveis, mas por outro lado fazem coisas que se calhar até estavam mal. Interessante. Isso é interessante, e eu vejo isso muito com várias coisas da minha infância, para o bem e para o mal, que era aquela distorção que tu tens. Por exemplo, lembro muito bem do vizinho Abílio. O vizinho Abílio era um papão. Era Tinhas a medo dele. pessoa, sim, era a pessoa que na rua, ele tinha uma horta, ele era nosso vizinho e tinha uma horta lá na rua, e quando a bola ia para lá, para as couves, era um pânico. Nós panicávamos porque era como se a bola tivesse ido realmente para um monstro, para a jaula de um monstro, e nós tínhamos que ir lá buscá-la, tipo assim, devagarinho, rápido, entrar e sair, com medo, tremíamos, e depois sentíamos um alívio muito grande quando íamos buscar a bola à horta. E tínhamos de ter cuidado para ver se não partíamos nenhuma couve. Anos e anos mais tarde, e eu Sim. sempre vivi com isto. Anos e anos mais tarde, porque eu saí desta casa, ainda era jovem, devia ter uns 10, acho eu. Não, quarta classe tem que ser idade? 10, pronto. Mais ou menos, sim. Então saí com 9. Então, mais tarde, já crescido, já com 20 e tal anos, cruzei-me com ele à porta do prédio. E é a pessoa mais terna, o homem mais disponível, mais sorridente. E eu pensei assim, este é que era o monstro? Este é que era o Deve ter vizinho ralhado Abílio? convosco uma vez e vocês Não, ficaram ele fazia aquela cara assustados. de mau, sabes? Tipo, Claro. e que eu faço agora para as crianças? E penso, se calhar estou... E se calhar... E é isso, estes mitos que nós criamos, Sim. que depois em adultos temos, eu vou dizer, o privilégio e a desfeita de questionarmos. Interessante. Eu É não. muito giro, sim. Muito interessante. E acontecia também o mesmo no quintal da vizinha Mariquinhas. Mas isso ainda era pior, porque nós pensávamos que ela tinha uma caçadeira e que o marido dela nos dava um tiro se fôssemos lá buscar a bola. Então nunca foram buscar a bola. Íamos, mas tínhamos que negociar muito, tínhamos que fazer pedra, papel, tesoura, coisas assim. Tínhamos que... Era uma questão de vida ou morte, Era. não é? Pobres. Muito pronto. bem. O que é que descobrimos sobre o nosso podcast hoje, Alexandra? Vou-te deixar... Que a tua espuma dos dias não era muito espuma dos dias. Não era. E que pronto, vais ter que te esforçar muito mais a trazer um espuma dos dias interessante. Que Credo! se calhar só uma das rubricas é suficiente, porque nós falamos que nos sonhamos. Acho que sim. Eu descobri que tu... Eu não te perguntei. Então, Gonçalo, o que é que tu ficaste a pensar deste episódio? Que tu tens razão. Acho que é isso que... Acho que é Agora a sério. a grande realização. Não se diz isso, pois não. Não. Agora a sério. Acho que estamos a encontrar o nosso ritmo. Sim, eu gostava de me rir mais, ainda mais, mas pronto. Eu acho que se calhar o que este podcast nos mostrou hoje pode estar relacionado com isso. Se calhar não vai ser muita comédia. Bom, E eu acho que vais ter que aprender a viver com isso, Alexandra. logo vejo se aprendo a viver com isto ou se me torno eu a comediante, não é? Pode ser por aí. Eu acho que a expectativa... Se tu estás a retrair o humorista que há em ti, Eu não estou a retrair estás, nada. Estás, sim, Isto sou senhora. eu. Isto sou eu. Está bem? Mas eu não quero este Gonçalo, eu quero o outro Gonçalo que me faz rir muito. Mas o outro Gonçalo que te faz rir muito, normalmente não te faz rir muito num 1 para 1. Da mesma maneira que eu gosto de lidar com as crianças do 1 para 1, a comédia precisa de um público. Eu acho que tu também és bom no 1 para 1. Não, sim, mas não vou ao ponto de fazer rir durante 1 hora. Não Mas consigo. conseguias. Estás a falar de 90%. É muita. Para já, Conseguias. não, a pior coisa que tu podes fazer a alguém que faz rir as outras pessoas é dizer-lhe, faz-me rir. Faz-me rir! Não dá. É precisamente quando eu não quero fazer rir, Tá é quando bem. tu me pedes. Pronto. Por isso, o que nós podemos, se calhar, tirar deste podcast é
vem com a absoluta certeza que eu não vou fazer-te rir. Sabes que notei nos outros podcasts que tu gozavas muito comigo. E eu era super crédula. Nunca mais, Gonçalo. Nunca mais. Então, mas espera lá. Falamos nisto Como no próximo, assim? porque eu agora vou-me embora. Vai acabar assim, não posso. Ai. Falamos depois, sim? Que agora já não dá. Eu amanhã tenho que acordar muito cedo. Portanto, deixas cair uma bomba e dizes: bom, estou cheio de sono. Teaser para Adeus. o próximo. O que é que achas? Acho que sim, Alexandra. Vai dormir. Entra o genérico. Sem